O que pode transformar um grupo de seguidores completamente arrasados, desmoralizados, num movimento que literalmente mudaria o rumo do mundo? Bom, a resposta talvez esteja em um único capítulo, o capítulo final do Evangelho de Mateus. Hoje, a gente vai mergulhar em Mateus 28. É um texto bem curto, mas que tem de tudo: uma tumba vazia, um encontro que parecia impossível e uma ordem que continua ecoando até hoje. É o fim de uma história e, ao mesmo tempo, o começo de tudo. Certo, vamos lá. Para a gente entender bem essa narrativa, vamos dividir a nossa análise em 4 partes essenciais. A gente começa com todo o mistério da tumba vazia. Depois, a gente passa para o primeiro encontro com Jesus já ressuscitado. Na sequência, vamos ver a tentativa de abafar essa história toda com o boato dos soldados. E, por fim, a gente chega no grande clímax numa montanha, a chamada Grande Missão. Tenta imaginar a cena. A esperança morreu, foi enterrada. É domingo de manhã, o terceiro dia desde que o líder daquele grupo foi executado em público. 2 mulheres, movidas só pelo luto, estão indo até o túmulo. Elas não esperam encontrar nada ali a não ser uma pedra fria. Mas o que elas vão achar está prestes a rachar a realidade que elas conheciam. E essa grande pergunta, né? O que de fato aconteceu dentro daquele túmulo que estava selado e vigiado por guardas romanos? O autor, Mateus, ele não entrega a resposta de bandeja. Pelo contrário, ele constrói a cena como se fosse um suspense, sabe? Aumentando a tensão para tudo que está por vir. Olha só, o que é bem interessante aqui é a rapidez com que tudo acontece. O sábado judaico acaba e, na primeira oportunidade, bem cedo, as mulheres já estão a caminho do túmulo. A narrativa então acelera com a palavra de repente. Não é uma manhã calma, silenciosa. A cena é quebrada por um evento gigantesco, um grande tremor de terra. A própria natureza parece estar reagindo ao que está prestes a ser revelado. E a causa desse terremoto não tem nada a ver com geologia. É celestial. Um anjo desce do céu, e a descrição é de tirar o fôlego. A aparência dele era como um relâmpago, e as roupas brancas como a neve. Ele não só abre o túmulo, ele remove a pedra, que era um símbolo da morte e do fim de tudo, e senta em cima dela. É um gesto de total autoridade, de vitória. E os guardas, a tropa de elite, a visão é tão impactante que eles tremeram de medo e ficaram como mortos. O poder humano literalmente desmorona na frente do divino. Enquanto os soldados estão ali paralisados de terror, o anjo se vira para as mulheres com uma mensagem que é o completo oposto. Não tenham medo. Ele primeiro valida o que elas estão fazendo ali e então entrega a notícia que muda tudo. Ele não está aqui, já foi ressuscitado. E tem um detalhe fundamental aí, como tinha dito. Isso reforça que aquilo não foi um acidente, mas o cumprimento de um plano. Então, a missão agora é clara. As mulheres precisam levar essa notícia incrível para os discípulos. Mas, enquanto elas correm para ser as mensageiras, a própria mensagem em pessoa aparece no caminho delas. A história dá mais uma reviravolta. A reação delas é, nossa, muito humana. O texto fala de medo, mas muita alegria. Já parou para pensar nisso? É o choque do sobrenatural misturado com o alívio de ver a maior esperança da vida delas se realizar. E essa explosão de emoções não paralisa elas, pelo contrário, impulsiona. Elas não andam, elas correm. E aqui a gente tem o ponto de virada da história. De novo a palavra de repente quebrando a cena. Enquanto elas estão correndo para anunciar que ele ressuscitou, o próprio ressuscitado aparece para elas. A busca delas não termina com uma mensagem de um anjo, mas com um encontro cara a cara com a pessoa que elas achavam que tinham perdido para sempre. As primeiras palavras de Jesus para elas são as mesmas do anjo. Não tenham medo. Uma forma de acalmar o choque. Aí ele confirma a missão, mas com um detalhe que muda tudo. Ele não chama os seguidores de discípulos, mas de meus irmãos. É uma expressão de intimidade, de restauração. E ele marca um ponto de encontro, a Galileia, o lugar onde tudo começou, sinalizando um novo começo. A promessa é direta: eles me verão ali. Agora a câmera se afasta um pouco das mulheres e foca numa outra narrativa que está sendo construída. Enquanto a notícia da ressurreição começa a se espalhar por testemunhas cheias de alegria, uma contra-história está sendo fabricada nas sombras, movida a poder, dinheiro e medo. Os mesmos guardas que desmaiaram de medo agora têm um problema bem terreno. Eles falharam na missão. A vida dele está em risco. A única saída é ir direto para quem os contratou, os chefes dos sacerdotes, e contar exatamente o que aconteceu. E é o que eles fazem. Eles relatam a verdade sobrenatural. E qual a reação das autoridades? Não é investigar essa história inacreditável. É abafar o caso.
Eles se reúnem e a estratégia é simples: suborno. O texto faz questão de enfatizar uma grande quantia de dinheiro, o que mostra o desespero para controlar a narrativa a qualquer custo. O dinheiro se torna a arma para lutar contra um milagre. Esse slide coloca as duas versões lado a lado e o contraste é gritante. De um lado, a mensagem que veio do céu, direta e reta: ele foi ressuscitado. Do outro, uma história inventada, que não somente, mas cria uma mentira muito conveniente. Joga a culpa nos discípulos e diz que os guardas estavam dormindo, algo que para um soldado romano era uma ofensa que podia ser punida com a morte. É a verdade divina contra a conspiração humana. E aqui, o autor, Mateus, age quase como um jornalista. Ele adiciona uma nota dizendo que essa mentira colou. O boato se espalhou tanto que, décadas depois, na época em que ele escreveu o Evangelho, essa ainda era a versão oficial para muita gente. É uma lição antiga sobre como uma narrativa falsa, quando é bem financiada e repetida à exaustão, pode competir com a verdade. E agora, a gente deixa para trás a conspiração e o dinheiro de Jerusalém. A cena muda. Voltamos para Galileia, para uma montanha, o mesmo tipo de lugar onde muitas das lições importantes foram dadas. É aqui, longe do centro do poder, que a história vai encontrar seu verdadeiro clímax. Os 11 discípulos obedecem e vão para a tal montanha. E lá eles o veem. A reação dominante é a adoração. Mas Mateus, com uma honestidade impressionante, inclui um detalhe desconfortável. Mas alguns tiveram suas dúvidas. Mesmo de cara com Jesus ressurreto, a dúvida, essa companheira persistente da nossa condição humana, ainda estava lá. O texto não mostra uma fé perfeita, mas uma fé bem real. E é justamente para esse grupo, essa mistura de adoradores e céticos, que Jesus entrega a sua ordem final, aquilo que ficou conhecido como a grande missão. Antes da gente quebrar essa ordem em partes, vamos só entender o que ela é. É a diretriz que vai dar a esse grupo um propósito totalmente novo e que, no fim das contas, vai remodelar o mundo. Então, o ponto crucial é que este comando único, na verdade, se desdobra num processo de 4 partes. Primeiro, vão. A mensagem não é mais local, é global. A ordem é ir a todos os povos. Segundo, façam seguidores ou discípulos. O objetivo não é só converter, mas formar aprendizes. Terceiro, batizem, um ato público de identificação. E quarto, ensinem a obedecer, o que indica que esse é um processo contínuo de aprendizado e prática. É um plano de ação completo. E aqui está a chave de tudo. Essa missão global, que parece impossível, não é para ser feita só no esforço humano. O comando final vem com a promessa final. A garantia de Jesus é absoluta. Eu estou com vocês todos os dias, sem falha, até o fim dos tempos. Essa a base que sustenta a missão inteira. E é assim que o Evangelho de Mateus termina. Não com um fim, mas com um vão, um comecem. Um pequeno grupo que ainda estava lidando com as próprias dúvidas recebe uma missão de alcançar o planeta inteiro. O que nos leva à grande questão final. Como essa ordem, dada numa montanha remota, para um grupo tão improvável, se tornou uma das forças mais transformadoras da história da humanidade.